dia! Bom dia para você que está aí sentado e já esperando o programa Mulheres de Fé em Ação. Então não sai daí, porque hoje está muito especial. E no programa de hoje nós estamos com as nossas convidadas especiais e estamos em pleno Outubro Rosa. Então nós vamos ter hoje, nessa manhã, a psicóloga do nosso coração, Valéria Queiroz, ela que sempre abrilhanta com tanto conhecimento. Temos aqui também a doutora Keili, que vai estar... Nossa, você vai ouvir muitas coisas hoje maravilhosas, não perde não. É a nossa convidada especial. E temos também Júcia Barreto, que é uma mulher de fé e sempre está aqui no nosso programa. E o nosso texto de hoje, vamos estar lendo em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, que diz assim: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Hoje promete, viu? Hoje estamos em pleno Outubro Rosa, um cuidado muito específico com a saúde da mulher. E nós estamos com ela, a doutora Keili, a médica da família, que vai estar hoje, nessa manhã, nos orientando e nos advertindo de muita coisa, que às vezes a gente vai passando o tempo, né? A gente cuida de todo mundo e deixa de cuidar de si mesmo, né? Assim, doutora? E a importância da gente, nós mulheres, estarmos cada vez mais olhando para nós mesmas e tendo o cuidado, porque nada melhor do que se prevenir, né? Exatamente. Nós mulheres sempre temos essa preocupação em cuidar dos outros e vamos sempre nos deixando de lado, né? Então é importante que a gente venha ter saúde para poder cuidar das outras pessoas. Temos que estar bem. E a gente sabe o quanto é importante da prevenção, né? E a gente vê nesses últimos dias tantas pessoas, né, que estavam boazinha, de repente um câncer, né? Se descobre um câncer. E muitas das vezes passa ano, entra ano e vai passando e não faz nenhum exame. E muitas vezes hoje a saúde, né, o SUS está dando essas oportunidades, né? A gente vê muitas promoções assim deles dizerem, tal dia, sábado, nós vamos ter um evento, né, que vai estar promovendo, você está fazendo uma mamografia, um preventivo. E às vezes a gente nem se dá conta que já fazem 2 anos que ninguém vê nada, ninguém olha nada, e aí depois vem o susto, né? Então nós temos que ter essa questão da prevenção. E para se prevenir, qual é a melhor coisa? É se cuidar, né? Exatamente. E o Outubro Rosa, ele é mundial, né? É um programa de conscientização, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, é importante porque todos os anos, né? Todos os anos a gente sempre entra nesse assunto. Porque o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. E é um câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem 90% de cura. Né? Então, um índice muito alto, né, de cura. Exatamente, o diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente sempre está reforçando, né? Todos os anos a gente está lembrando aí as mulheres da importância de procurar um médico e realizar seus exames preventivos de rotina. Me diga uma coisa, na sua experiência, como é que tem sido, doutora? Tem pegado muita gente que está displicente, sem olhar? Qual é a sua experiência? Diga aí, porque você trabalha num ambulatório, né? Isso. Eu sou médica de família e atendo mulheres, né, em todas as fases do ciclo de vida. Infantil, adolescência, gestantes, adultos e idosas, né? E a demanda, né, as queixas principais está associada à saúde mental, associado a doenças físicas relacionadas à sobrecarga do dia a dia, né, nas mulheres. E então a gente tem sempre esse olhar completo do paciente, né? A gente sempre procura nas consultas falar da importância da prevenção, né? Então muitas vezes a mulher ela vem com uma queixa específica, né? Seja de dor,
seja pedindo às vezes só os exames de rotina e muitas vezes na consulta que nós lembramos a ela, né? Da necessidade de fazer a mamografia, né? Muitas vezes elas já estão naquela idade, né, faixa etária, né, indicada para realizar a mamografia e muitas delas nunca realizaram. Né? Nunca realizaram. Isso. E muitas vezes é por falta de informação mesmo, de orientação. Doutora, enquanto você falava, me surgiu uma dúvida. Existe uma idade para que essa doença ela se propague mais? Tipo assim, eu sei que existe crianças, né, que têm câncer em outras partes do corpo, mas a minha dúvida também existe uma idade que você está livre desse câncer, 70, 80 anos, ou mesmo nessa idade pode aparecer essa doença? Pronto. O câncer, ele é mais, vamos dizer assim, que ele é prevalente, né, nas pessoas mais velhas. As células, elas vão envelhecendo, né? Então, um dos fatores de risco é a idade avançada, né? Então, os principais fatores de risco, inclusive aqueles que não são modificáveis, não tem como a gente mudar, né? A questão da idade, né? Quanto mais avançada a idade, aumenta os riscos. Aumenta o risco. Isso, como a genética também, né? Então, porque geralmente quando a gente vai fazer a mamografia, geralmente elas perguntam, vocês têm caso na família? Né? Ela geralmente faz essas perguntas de câncer de mama, já tem casos na família. Então quer dizer que esse também é fica mais propício, isso, né? Vamos exatamente. dizer assim. Inclusive para aquelas mulheres que têm história na família, de irmãs, de mãe, é recomendado, inclusive, iniciar os exames um pouco mais cedo, né? Que a indicação é a partir dos 40 anos, mas existem algumas mulheres, né, ela tem o histórico, né, familiar, os fatores de riscos muito forte para o câncer de mama, a gente já começa a solicitar exames bem antes dos 40 anos. Qual é o exame específico que mostra realmente o câncer? O padrão ouro, né, para o diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. É a mamografia. A ultrassonografia, né, de mama, ela vem como complemento, porque muitas vezes o resultado da mamografia ele é um pouco inconclusivo, às vezes a mulher tem a mama muito densa, né, então acaba que na radiação não dá para ficar bem definido a imagem, e a ultrassonografia vem como complemento da mamografia, mas o principal é a mamografia. Doutora, e quando se tem uma dúvida, se pede uma ressonância da mama também? Sim, existem alguns casos que também pode ser pedir sim a ressonância. A gente vê essa questão, né, Valéria? Quando se tem o diagnóstico, quando a mulher ela faz o exame, ela tem o diagnóstico positivo para câncer, é como se fosse uma condenação de morte. Né? O primeiro instante, quando ela olha, eu já vi, né, todo ano eu faço os exames bem direitinho, e eu já vi mulheres saindo e chorando muito, desesperadas. Então, Valéria, imagina como é que fica o turbilhão na cabeça dessa mulher. Porque é como se você recebesse uma condenação à morte. Uma condenação, mais rápido, é verdade. Né? Então, assim, deve passar inúmeras coisas, né? Porque eu não me olhei antes, porque o que é que está acontecendo, isso é um castigo, né? E não é nada disso, né? A gente sabe que, lógico, existe a questão de você ter muito cuidado e a nossa parte é qual? É fazer o exame, é se prevenir, né? Para não chegar a esse nível, como a senhora falou, né? 90% dos casos tem a cura. Então, quanto mais cedo, melhor se tem a resposta, né? Exatamente, positiva. Porque o câncer de mama é uma doença silenciosa, né? No início. Então, quando vai surgir alguns sintomas, como a gente sempre, nas campanhas, a gente fala de sintomas, né? Como se prevenir e como também identificar, né? Tanto que a gente sempre estimula o autoconhecimento das mamas, né? Que antigamente se falava no autoexame. Mas hoje a gente já usa esse termo, autoconhecimento das mamas. Então é importante a mulher se conhecer. Porque ela se conhecendo as suas mamas, quando surgir alguma alteração, seja uma nodulação, uma retração, ela já vai procurar mais cedo, né, o atendimento médico e investigar. Então, por isso que a gente sempre está reforçando a questão da prevenção, né, e de buscar atendimento médico, realizar a mamografia, né, fazer o rastreio, porque
no início, né? No início, o câncer, ele é silencioso. Então, muitas vezes a lesão está lá pequenininha. E se não realizar a mamografia, Há não vai tempo, ter... né? Isso, já está exatamente. num grau mais avançado. Isso. E aí fica mais difícil a cura, né? O tratamento para a Quando vem cura. surgir os sintomas, né? Geralmente já é um câncer que já está ali há alguns anos. Né? Eu participei, agora recente, de um campeonato mundial de bodyboard e master. E eles fizeram essa categoria das mastomexadas, né? Que elas tiraram a mama, precisaram tirar a mama. E foi assim um evento onde a gente chorava. Era assim, você olhava nos olhares assim de todos que estavam na praia, olhando elas participarem do evento, e a gente chorava assim, porque elas mostravam a questão da superação. Superação, né? Porque imagina, você tirar uma mama, isso é muito forte. Você não ter mais aquele a mama ali, né, como fazendo parte do seu corpo. E ela ali, podendo, como inclusão, tá mostrando que nós somos capazes, a mulher, ela precisa ter essa força de vontade, né? Porque elas estavam lá curadas já, né? Já tinham feito químio e estava tudo certo, né? Estavam sendo acompanhadas, lógico. Mas assim, pra gente, o ato ali delas estarem surfando, né? E mostrando vida, porque uma pessoa dessa você olha, inclusive veio outras mulheres também que estavam fazendo quimioterapia, porque estavam com câncer de mama, e já dizendo que iam começar a treinar para ano que vem estar também participando do evento, porque para elas foi como se fosse assim, digamos assim, olha aí, renascer, né? Um renascer, né? São mulheres ali reestruturadas, porque não foi fácil. Então, assim, todo mundo chorou, do juiz, a pessoa que havia passando. Nossa, foi algo assim que mexeu mesmo no íntimo da gente, porque a gente vê como a mulher, se ela quiser, ela consegue reiniciar a sua vida, Exatamente. Né? Muito importante isso que você está falando. Se ela quiser, tem condições de reiniciar, né? De recomeçar uma nova vida e ainda, com certeza, muito mais fortalecida, porque passou por todo esse processo e está aí viva, está aí recuperada e tem condições de continuar a vida, né? Então, como é importante isso? Você tem, na sua experiência, doutora, essas mulheres que já chegam lá já com câncer, aí qual é a medida, né? O processo que você faz, encaminha, como é isso? Isso. Nós, como médica de família, nós acompanhamos o paciente e damos todo o suporte necessário, né? Certo. Então, inicia-se a prevenção, diagnóstico precoce, e quando há o diagnóstico, nós encaminhamos, né, para o atendimento complexo, né? Que é com o especialista, o mastologista, e nós encaminhamos e lá é tomar todos os próximos procedimentos, né? No caso, vocês encaminham para o hospital? Nós preenchemos a ficha de referência, né? No SUS funciona assim. Certo. A gente preenche a ficha de referência e o paciente fica na fila, né? Nós colocamos a prioridade, de acordo com a prioridade daquele paciente, e elas ficam aguardando e são chamadas. No hospital geralmente é a Liga ou o UOL também, mas é mais a Liga. Mais a Liga, né? Também existe um espaço no site de triagem, então nós anexamos os exames, toda a história do paciente, e eles avaliam e com 3 dias os pacientes já têm uma resposta. Gente, a gente está acabando o primeiro bloco, mas não sai daí. Fique aí que já estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Aniversário Meu Prêmio Favorito. Nos 17 anos do Favorito, a cada R$1 em compras das marcas participantes da campanha, você pode ganhar até R$100 mil.
R$1.000. São R$1.000 todos os dias e mais um super prêmio de R$50 mil. Para participar, baixe o app e cadastre-se. Informe seu CPF no caixa e comece a concorrer. A cada R$1 em compras, receba um número da sorte. São sorteios todos os dias. Aniversário Meu Prêmio Favorito. Estamos de volta e com ela, Valéria Queiroz vai estar falando do nosso café. Olá, minhas amadas, meus amados. Não podia deixar de falar, né, do nosso café São Brás. Aquele café maravilhoso, de uma torra especial. Lá em casa não pode faltar, que todo mundo já fica reclamando quando o café acaba. E nem entre outro café, porque é São Brás, né? E ele é o nosso patrocinador do nosso programa Mulheres de Fé em Ação. Então, quando você for no supermercado, compre o café São Brás, porque você está nos ajudando o nosso programa também, além de ser um café delicioso, né? Quer tomar um pouquinho? E vamos continuar com o nosso assunto. Nós estamos com a doutora Kelly, ela é médica da família e nós estamos no Outubro Rosa. E ela está nos trazendo várias informações importantes, nas quais a gente vai deixando para lá, mas Outubro Rosa é exatamente isso, a conscientização da mulher e vê-la, né? Como geralmente tanta coisa a gente dá prioridade, mas nós temos que dar prioridade a nós, né, doutora? Porque como isso é importante. Como eu estava falando, eu participei de um campeonato, um circuito mundial de bodyboard, e eu achei tão bacana que a menina que fez esse evento, ela se preocupou, né, de colocar como inclusão, não só as que perderam a mama, né, as mastomexizadas, né, mas também outras mulheres também que foram amputadas, mulheres cegas. E quando as que passavam por um dedo quebrado, quando olhava as cegas entrando no mar, a gente começava a chorar. Porque a gente olhava assim, qual é o nosso problema diante de que você entra numa água que você não está vendo nada e você fica dependendo de um guia e confiando nesse guia, né? E falando sobre guia, né? Essa questão do guia, a gente sabe que Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é maravilhoso. E muitas vezes a gente eu ouço algumas mulheres dizerem, fulano deve estar passando por algum castigo, porque está com câncer. Gente, não é nada disso. Até porque Deus, ele não é bipolar, ele não tem dois caráteres. Deus, ele nunca vai botar doença em ninguém, porque o amor nunca vai trabalhar com ódio. O amor é amor. E Deus, ele é amor. E ele é um Deus de cura. E nós precisamos cooperar com Deus. É verdade. Exatamente sobre isso, Adriana, que eu estava esperando para falar. A doutora está aqui, graças a Deus que também ela é cristã, né? Então nós, como mulheres cristãs, nós sabemos que existe o médico, Deus colocou o médico para isso, para fazer todo o procedimento, Deus deu a sabedoria a ele, e quantas pessoas são curadas, né, exatamente porque faz o tratamento, faz os exames, chega na hora certa. Mas nós sabemos que existe também casos que até para os médicos é impossível, né? Eu acho que já deve ter chegado no seu consultório pessoas que a gente pode usar até o termo estado terminal, que não se cuidou, que isso, que aquilo. Mas nós sabemos que além disso existe uma palavrinha chamada fé. Quantas pessoas já foram curadas usando a sua fé, né? Então, eu louvo a Deus por isso, por esta ótica de uma maneira diferente, que você, usando a sua fé, você pode ser alimentada, você pode crer que você fazendo o tratamento, ou se já chegou numa fase muito difícil, Deus pode curar você. Não se sinta de maneira nenhuma excluída, ou como a Adriane começou falando, né, com aquele diagnóstico de morte, porque deve ser muito difícil, né, você receber um diagnóstico desse, é se preparar para o fim, mas não é assim. Existe um Deus que cuida de nós. Então, aproveite, use a sua fé. E eu queria perguntar para a doutora se ela já teve algum caso assim que, através da fé,
alguém obteve a sua cura ou foi ajudado, porque tem pessoas que ao receber um diagnóstico desse, fica completamente desorientado, né? Cada um reage de maneira diferente. E outros não, são alimentados, começa a falar positivamente, eu creio, eu vou ficar bem, e alcançou cura. Você conhece alguma, já passou por alguma coisa assim? Existe, Deus tem várias formas de trabalhar, né? Então, pode ser aquela cura imediata, né? De sumir o nódulo totalmente, né? Nós pedimos um exame ao paciente, vir com a lesão, né? E no próximo exame de acompanhamento, já vim sem a lesão, sem o paciente ter passado por nada. Né? E a gente realmente percebe que são aqueles pacientes que têm fé. Que eles geralmente dizem, eu pedi, doutor, eu pedi muito a Deus, eu orei, né? E apresentei, fiz campanhas de oração, né? E sim, a gente pega também. Né? Esses pacientes, sim. Inclusive, essa semana foi interessante. Não foi câncer de mama, mas ela tinha um nódulo na tireoide. E ela me trouxe o exame anterior, né, foi a primeira vez que eu atendi, mas eu vi o exame anterior. Tinha um nódulo bem grande na tireoide. E no exame atual não tinha nada. E ela disse que não tinha feito nenhuma cirurgia, né, mas tinha pedido muito ao Senhor. E creio na cura dela. E o nódulo realmente sumiu. Me diz uma coisa, doutora. Eu queria saber a sua opinião. O câncer de mama, a gente pode colocar como prevenção, ou o câncer de modo geral, né? Uma boa alimentação, atividade física, estresse, isso ajuda a isso chegar, por exemplo, estresse, muito estresse, né? Porque assim, eu como psicóloga, eu vejo que existem muitos cânceres por causa do emocional. Sim, o estresse já é comprovado que ele causa, sim, inflamação, né, das nossas células, do nosso corpo. Certo? Então, ansiedade, depressão, são doenças que geralmente as pessoas acham que é somente da mente, né? Mas são doenças que adoecem todo o corpo, certo? Então, você buscar ter uma vida mais saudável, né? A gente sempre fala na mudança do estilo de vida, né? Então, aquela pessoa que era sedentária, passar, né, a ter uma vida em movimento, praticar uma atividade física, alimentação mais saudável. Eu sempre digo, o que é mais saudável? Rica, né, de frutas, verduras, menos alimentos industrializados, porque são alimentos, né, que tem muitos produtos ali que às vezes a gente não sabe nem o que tem e que causam, assim, dano às células, né, tanto seja na parte digestiva como em todo o corpo. Então, ter uma vida mais saudável é uma forma de se proteger, sim, contra o câncer. Quando a gente tem esse conhecimento da alimentação, a gente realmente tem que se preocupar mais. Porque muitas vezes, né, principalmente quando a gente tem alguns eventos da igreja, né, sempre tem bolo, sempre tem comida farta, né, que diz que o cristão ele gosta de comer, né. Mas eu acho que esses tempos de hoje a gente precisa realmente repensar sobre isso. Porque é algo muito sério, é seríssimo isso, porque a gente coloca para dentro do nosso corpo o quê? Hoje eu já tenho um hábito de ir no mercado e às vezes tem lá 0 açúcar, opa, 0 glúten, eu digo é esse. Aí quando eu pego a embalagem, que eu olho a quantidade de ingredientes, eu falei, ele pode ter 0 açúcar, ele pode ter 0 o que for, mas está aqui um monte de ingrediente, aí eu penso, quando isso entrar dentro de mim, como é que meu organismo vai reagir? Então, eu estou começando a conversar comigo mesma. E algumas pessoas estão dizendo, menina, você está bem mais magra, né? E a gente fica feliz, né? Lógico. Mas foi essa consciência que esses últimos anos eu vim adquirindo, né? Principalmente porque eu tenho uma resistência insulínica. Então, por isso, eu já evito muito carboidrato. E os carboidratos que eu como são poucos, mas é uma batata doce, é um inhame, é uma macaxeira. Quando eu estou muito estressada, vou para a esteira correr. Eu corro mesmo estressada. Começo a correr, o estresse está vindo na minha mente. Eu aumento a velocidade, porque ele não pode ser mais rápido do que a minha mente. Então, minhas pernas recebem o comando, que eu estou ali tirando, aliviando meu estresse. Quando eu saio da esteira, eu já saio dançando, cantando, louvando, é outra vibe. Então, assim, eu aprendi
com o conhecimento que a gente tem que adquirir, que essa é uma manhã maravilhosa, onde Deus está nos proporcionando conhecimentos que, infelizmente, a comida ela nutre, mas também ela mata. Então, a gente tem que ter essa consciência que o alimento, como a Bíblia diz assim, que a gente leu no texto, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E como é que eu louvo a Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Através do meu corpo também. Eu não quero dizer, né, que às vezes a pessoa está com coisa que quem é gordo. Não, não é isso. A gente está falando sobre alimentação, sobre coisas que a gente deve mudar, são mudanças. Porque eu me lembro que quando eu cresci, era mesa muito farta, era tudo muito farto. E hoje em dia, essa fartura toda que a gente tem que, né, se abestalhar, não. A gente realmente tem que ter uma consciência, né, doutora? Exatamente. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, da importância da alimentação saudável, né, e a atividade física. Porque às vezes a pessoa acha que academia é para jovem, né? Academia só vai quem se preocupa com a estética. Mas não. Na verdade, a academia, eu digo, coloque na sua mente. É como se fosse um comprimido que você tem que tomar todos os dias. Né? Quem tem hipertensão, diabetes, a atividade física, ela é prevenção para quem não tem doença, mas ela é tratamento para quem já tem. Então é Que muito bom, importante. estou feliz. Essa bom, minha né? geração não era uma geração que ia para academia. Né? Então, eu vejo aqueles jovens ali, meu Deus, eu preciso gostar. Eu comecei, porque eu preciso. Como a doutora falou, eu vou para lá e disse, é remédio. E esse remédio está me fazendo bem. Eu já não odeio, eu já gosto. Eu só vou precisar amar. Vai chegar lá. Valéria, e nessa parte psicológica a gente tem que pensar assim, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que eu vivo, eu vou colher um dia. Como é que vai ser minha velhice? Né? E muitas vezes a gente diz, não, porque Deus... Gente, Deus não é culpado das situações que a gente passa, não. A gente procura. Verdade. Muitas vezes a gente procura, então a gente precisa cooperar com Deus. Existem várias coisas, até você numa casa, você bota no YouTube, uma atividade física, você acompanha lá, a mulher vai para um lado, você vai para o outro, mas você está se exercitando. Então, Valéria, essa consciência, né, que devemos ter, para a gente fechar aqui. Exatamente. Você tem que ter essa consciência de que a atividade física hoje não é como ela está dizendo, é um comprimido. Por quê? Porque se você vai no ginecologista, ela vai mandar você fazer atividade física. Se você mandar ir para o cardiologista, ele vai mandar. Para o ortopédico, lá para o otorrino, para onde você for, ele vai dizer. Psiquiatra. O psiquiatra, eu que sou psicóloga, eu digo, qual é o tratamento para a depressão? Ir para o psiquiatra, que ele vai passar a medicação. Depois, com o tempo do tratamento, você vai fazer o desmame, ir para o psicólogo e fazer atividade física. São esses 3 componentes que você vai chegar à cura, porque hoje temos medicamentos excelentes, antidepressivos, que levam as pessoas a ficarem bem. É só começar a se cuidar, começar a fazer, porque também não adianta, como eu já peguei paciente, não, eu tô falando com a senhora porque é minha mãe que quer, mas eu não quero. Porque eu não preciso, não sei o quê. Então, não vai. Você está dizendo a você mesmo, eu não quero ficar bem, eu não quero me curar. Então, você precisa querer se curar. Você precisa buscar essa cura. Porque essa cura a gente encontra. E ainda mais quando a gente vai pedindo, orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajude. Eu amo doce, eu amo doce. Aí eu também estou com resistência à insulina. Aí eu procuro fazer alguma coisa diferente, gostoso, uma sobremesa, uma banana, eu faço um negócio diferente, boto uma canela. Vou fazendo coisas que eu possa me sentir saciada e dizer assim, estou comendo um doce e que não me faz mal, não é? Mas eu tenho que ter essa consciência de que eu não posso comer doce. Eu tenho que... Né? Então é questão de consciência. E isso está tudo aqui na mente, para se trabalhar. Gente, a gente Nosso acabou horário aqui. acabou. Se deixasse aqui era a manhã inteira. Então, Verdade. vai lá no nosso link da nossa bio, Mulheres de Fé em Ação. Tá vindo aí nossa conferência, vai ser imperdível, viu? Então, até o próximo programa, se Deus quiser.